Fala assim para Deus: eu estou aqui por causa da graça. Deus é a graça. Aí abra a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 5, verso 20, parte B, e versículo 21. Aleluias. Louvado seja Deus. Romanos, viu? Romanos capítulo 5, perto de Atos. Atos dos Apóstolos, depois vem Romanos. Amém. Amém. Graças a Deus, estou mais livre, né? A graça nos liberta, né? Amém. Todo mundo está firme aí? Então, amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, verso 20, diz assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que com o pecado, assim como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Esse texto aqui que nós estamos lendo é uma parte do Romanos capítulo 5, verso 20, parte B, e o versículo 21 todo. Que esse é o texto base da nossa mensagem hoje. Estamos falando de graça. Hoje eu quero falar sobre graça, sobre misericórdia de Deus, bondade de Deus. Diz a palavra de Deus que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A Bíblia diz também que o pecado entrou através de um homem, e esse pecado se alastrou por toda a humanidade, passando de geração em geração. E no capítulo 5 de Romanos ainda, no versículo 12, fala dessa forma: portanto, assim como, você pode até acompanhar, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então esta é a condição que nós vemos na Bíblia em relação à humanidade. Agora, presta atenção uma coisa: depois que Adão pecou, ele e os seus descendentes continuaram gerando pecadores. Vocês concordam comigo? Antes eles estavam debaixo da graça, amém? Não havia pecado. Adão e Eva estava debaixo da graça de Deus, não havia pecado. Depois que ele desobedece à vontade de Deus, os propósitos de Deus, o alvo de Deus, eles passaram a gerar pessoas que já nasciam em pecado, porque eles não podiam gerar outro tipo de pessoas, de modo que todos os homens encontram-se sobre a sentença da morte, porque a palavra de Deus diz que toda alma que pecar, esta morrerá. Então essa é a sentença daquele que está realmente no pecado. É uma penalidade que Deus falou para aquelas pessoas, para eles, né? E em Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um homem só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, que é Jesus Cristo, muitos se tornaram justos.
Então nós podemos ver aí algo muito interessante, que a desobediência é algo que tem arruinado a vida do homem. Arruinou lá no Jardim do Éden, continuou arruinando depois que foram expulsos do Éden, e houve muitas consequências por causa dessa desobediência. Deus continuou trabalhando no seu projeto para resgatar esse homem de várias formas. Deus usou de várias maneiras para que o homem pudesse voltar para Deus, mas ele estava voltado para a sua própria natureza, para os seus próprios sentimentos, desejos do coração, e eles não deram ouvidos a Deus. Então essa justiça veio por meio da graça. Antes eles perderam a graça, vivendo no pecado, mas Deus, ele não desiste do seu plano, do seu projeto. Quando Deus fez a humanidade, fez o homem, ele fez para ser adorado, para o homem adorar a Deus. Mas por causa dessa desobediência, por causa dessa falta de entendimento, de compreensão, haja vista que o homem tem a sua liberdade, né? Deus não criou ninguém para controlar, mas Deus deu pleno arbítrio para que a pessoa escolha o caminho que deve andar, não é verdade? Mas Deus, na sua misericórdia, ele providenciou a justiça, que foi por meio da graça de Deus, para toda a humanidade. E nos últimos dias nós temos falado muito, e temos ouvido falar na questão da salvação, um termo que é também usado na questão de dizer do novo nascimento, ou nascido de novo. Mas apesar disso, a experiência do novo nascimento e as doutrinas da salvação depende de certos conceitos básicos que muitas vezes são mal interpretados. Mas nesta mensagem eu quero falar para os irmãos e quero aprender junto com os irmãos, né, sobre o agente da salvação, ou seja, aquele que providenciou a graça para toda a humanidade. É verdade que, né, existe essa situação do homem longe de Deus por causa da desobediência, mas agora existe uma oportunidade, um meio pelo qual Deus quer aproximar esse homem através de um outro homem que se prontificou, né, de ser obediente até a morte, e a morte de cruz. A salvação, ela foi preparada. A salvação, ela foi preparada para o homem. Mas quem preparou a salvação para o homem? A salvação do homem foi preparada por Deus. Lá no Jardim do Éden, Deus já tinha preparado a salvação do homem. Ele disse que a serpente ia ferir o calcanhar daquele que era o Redentor, né? E aquele homem ia pisar sobre a cabeça da serpente. Então, a palavra profética já tinha sido dada lá no Jardim do Éden, naquele momento de tanta dificuldade em que o homem tinha perdido o relacionamento com Deus, tinha perdido a bênção de continuar vivendo sem sofrimento. Não é verdade? Diz aqui em Hebreus, capítulo de número 5, se você quiser acompanhar, eu espero um pouquinho. Abra aí na Bíblia para você acompanhar comigo. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Amém? Hebreus está pertinho de Atos também. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Vou começar a ler. Diz assim: Deus, através do seu Filho, manifestou a sua graça. Amém? Dá para ler? Hebreus está lá pertinho de Tiago, desculpe aí. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo de 8 e 9, diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então preste atenção uma coisa, o que é que Paulo está dizendo para os hebreus? Ele está dizendo que o Filho de Deus,
o Filho de Deus que foi gerado em Maria, né, como homem igual a nós, ele aprendeu a obediência. Então, se ele aprendeu a obediência, é porque ele era homem como nós, que necessitamos de aprender a obedecer a Deus. Uma das questões gravíssimas que eu vejo no meio, né, da igreja, ou talvez na questão daqueles que querem servir a Deus, é que precisa compreender e entender que essa questão da obediência ou a desobediência é a causadora de todos os conflitos na vida de um ser humano, na vida daquele que é cristão e naquele que não é cristão. Ora, se o Filho de Deus precisou aprender a obedecer a Deus, quanto mais nós que somos pecadores. Jesus, ele recebeu o corpo de humano, mas ele não era pecador. Ele estava no meio do pecado, mas ele não praticou o pecado. Então a Bíblia diz que esse Jesus, ele aprendeu a obedecer a Deus por aquilo que padeceu. E diz no número 9, e sendo ele consumado, veio a ser a causa, ou seja, o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Por isso que a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então Deus, ele conhece o meu coração, ele conhece os nossos corações, e ele está mais interessado na atitude da minha obediência a ele, na minha obediência à sua palavra, do que naquilo que eu estou dizendo. Deus, ele nos conhece, ele sabe até onde nós podemos chegar, ele conhece as nossas limitações, mas ele nos deu um princípio de vida para podermos entrar no céu, para poder receber a graça de Deus, para poder estar em paz com Deus. Nós precisamos obedecer a sua palavra, e ele mandou o seu filho com esse propósito, né? Diz aqui que também por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Sabe por que eu e você somos justos? Porque Jesus Cristo se colocou no nosso lugar. Ele tapou a brecha, ele veio para ser aquele que poderia ser o exemplo. Ele é o exemplo do Filho de Deus, para que através dele nós pudéssemos nos espelhar e dizer: eu quero realmente ser igual a ele. O novo nascimento, ele gera essa questão na nossa vida. Sair do mundo da desobediência e entrar no mundo da obediência. Sair do reino de Satanás e entrar no reino de Deus. Mas a Bíblia diz que para que nós possamos herdar essa graça, nós precisamos entender que as coisas do velho homem, ou seja, do mundo velho, nós devemos que deixar para trás. Porque quando nós pisamos os nossos pés no reino do Filho de Deus, tudo da nossa vida tem que ser mudado. Se a gente não partir para esse princípio, se a gente não alcançar esse princípio, nós não temos capacidade de caminhar com Deus. Porque para Deus não existe meio termo. Ou nós obedecemos a sua palavra, ou nós somos desobedientes. Deus não negocia os seus princípios, ele não negocia a sua palavra, porque ele é a justiça de Deus, que foi enviada através desta graça para nós, os seres humanos. Então Deus não vai negociar isso comigo. E essa questão, quando nós pensamos no sentido do novo nascimento, nós estamos pensando numa mudança de vida. Nós estávamos no pecado, nós estávamos mortos no pecado, mas em Cristo Jesus ele nos ressuscitou para viver debaixo dessa graça. E para viver debaixo dessa graça, nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que é maior do que tudo, e que a única coisa que ele requer dos seus filhos é obediência. Então presta atenção, se ele está requerendo do Filho Jesus, como é que ele não vai requerer de nós, que somos
enxertados nele. Porque o verdadeiro filho é Jesus. E todos nós fomos criados em Cristo Jesus. Nós somos gerados em Cristo Jesus. Então o nosso exemplo de vida de obediência é estar em Jesus. E quando nós tiramos a nossa visão dele, nós caímos na desobediência. Nós estamos vivendo ainda na carne. Aí diz que tem uma luta entre a carne e o espírito. Lá em Gálatas fala isso, capítulo 5. Diz que existe o Paulo diz que há uma luta entre a carne e o espírito. O homem está querendo servir a Deus, mas a carne luta contra isso. Você quer fazer o bem, mas continua fazendo o mal. Mas graças a Deus que Jesus, ele nos ama de uma forma tão grande, que ele trouxe um escape. Ele diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Ele é o justo, que nos justifica. Quando nós compreendemos que não podemos viver em desobediência, mas aquele que se arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Então a igreja do Senhor, o povo de Deus que já foi redimido pelo Senhor, que já passou pelo novo nascimento, que agora está vivendo pela justiça de Deus, que foi justificado lá na cruz do Calvário e foi comprado pelo sangue de Jesus, esta igreja, ela precisa ter a consciência que as coisas velhas já passaram, agora tudo tem que ser novo na nossa vida. Essa questão desse relacionamento com Deus, dessa obediência que Deus exige do seu povo, é porque a Bíblia diz que lá no pecado, que lá no céu não entra pecado. E tudo aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus é pecado. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. Nós estamos vivendo nesse tempo da graça, onde Deus está tolerando o pecado da humanidade, onde Deus está tendo paciência para que a humanidade se renda, para que a humanidade escute a sua palavra. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Às vezes nós estamos dentro da igreja e nós não passamos da morte para a vida. Às vezes nós estamos olhando ainda para o Egito, para o mundo, e estamos ainda com um olhar gracioso para o mundo, e isso nos atrapalha porque a gente não cresce, porque a gente não é edificado, porque a gente não evolui. Sabe por quê? Porque Deus, ele te considera, Deus te ama, Ele te respeita, Ele espera eu e você tomarmos a decisão, se nós vamos servir ao Senhor ou não vamos. Eu fico muito impactado com aquela passagem que aquele jovem rico, aquele jovem que queria servir a Deus, e ele disse: olha, Senhor, deixa que eu vá sepultar meu pai. E Jesus falou para ele: olha, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos, vem e segue-me. Ele quer obediência. Você foi chamado, larga e vai. Essa é a palavra do Evangelho. Você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus, larga tudo e vai. Obedece. Deus não está preocupado com o que você está querendo fazer depois disso, não, o que você ia fazer, não. Ele quer saber se agora, nesse momento do novo nascimento, você está disposto a entregar a sua vida por completo para Ele. É o que Deus quer de nós. Engraçado que ele diz que nós precisamos servir a Ele voluntariamente. Deus não quer que a gente seja oprimido. Eu vou servir a Deus porque se eu não servir a Deus, eu vou perder isso, vou perder aquilo outro. Não. Nós acabamos de ouvir uma palavra do pastor Jades, que Deus é o Senhor de tudo. Ele é que gera tudo. Ele é que faz tudo. É Ele que nos dá tudo. É Ele que faz o homem enriquecer e o homem empobrecer. É Ele que coloca reis e tira reis. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da humanidade. Ele não perdeu o controle da humanidade. E nesta mensagem eu quero falar sobre você, sobre esse agente poderoso, que tem uma graça sobre nós, que foi preparada para a salvação do homem.
Aqui em Hebreus 8:9, Deus, através de seu Filho, manifestou a sua graça salvadora, através da sua obediência, porque assim como o primeiro homem gerou o pecado pela desobediência, assim também pela obediência Jesus aniquilou o pecado. Jesus aniquilou o pecado. Quando ele estava lá no Gólgota, no Getsemane, orando com os seus discípulos, os homens todos dormindo ali, e ele pedindo ajuda, estava no sufoco ali, a agonia da morte. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas se não for, seja feito a tua vontade. Sabe, irmão, que princípio de obediência é esse? Que filho obediente é esse? Que ele não mediu o sacrifício da sua própria morte. Eu até penso assim, coisa minha, eu penso que na hora que Jesus estava orando ali, na agonia da morte, ele viu, eu creio que ele deve ter visto o tipo de sofrimento que ele ia passar para nos resgatar da morte eterna. Eu creio que foi por isso que ele pediu para Deus, se fosse possível, tirar aquele momento da vida dele. Nós como igreja, nós precisamos refletir dia após dia sobre isso. Nós precisamos ardentemente dessa graça de Deus. Nós precisamos ardentemente obedecer a este Deus que deu a sua vida por nós, porque esta é a maneira certa, é a fórmula certa de entrar no céu. A Bíblia diz que os desobedientes não herdarão o reino de Deus. Então, muitas vezes é importante a gente ler a Bíblia. Quem sabe você até reunir a sua família, estudar sobre a questão da obediência e da desobediência. É um assunto muito bom, é um tema muito gostoso, que vocês podem estudar em casa, porque aí vocês vão crescer mais, vocês vão ser edificados, né? Então, a graça salvadora, ela provém de um Deus, de Deus. E o que é essa graça salvadora? A graça é simplesmente um favor não merecido. Nenhum de nós somos merecedores de nada, mas mesmo assim nós exigimos de Deus. Então a salvação, ela é a bondade de Deus através da graça. Então tudo que Deus nos dá está voltado para a bondade de Deus, para essa graça de Deus, para esse favor de Deus, que quer que o homem entenda que ele o ama, e que o desejo dele é que este homem prospere na terra para a glória do seu nome, para a exaltação do seu nome, para que as nações pagãs possam ver que este que um dia confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é próspero, é abençoado, assim como nosso pai Abraão, assim como nosso pai Isaac, assim como Noé e muitos outros da Bíblia que nós podemos citar, que eram homens que viviam em gerações difíceis, né? Nações difíceis, que preservaram a obediência a Deus, honraram a Deus, independente do que as pessoas achavam que eles eram. Então nós não podemos nos preocupar com aquilo que os outros acham. Nós temos que nos preocupar se verdadeiramente nós estamos obedecendo a palavra de Deus, se nós estamos obedecendo a esse Deus que nos salvou, que abriu a porta do céu para nós entrar. E Deus revelou um grande favor ao mundo, às pessoas que não são merecedoras. As pessoas que vivem no pecado, elas são merecedoras por quê? Elas acham que são, né? Se você for chegar aqui, andar aí na rua evangelizando, você vai falar assim: você acha que merece ir para o céu? Elas falam: eu acho que devo, eu acho que sim. Deus é amor, né? Eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu sou bom, eu não ofendo a ninguém, eu não mato nenhuma barata, pastor. Eu sou uma pessoa que é na minha, eu vivo na minha, não é? Mas a Bíblia diz que não existe isso. Aqui a Bíblia diz que todos pecaram
e são merecedores de juízo, de condenação e castigo eterno. Eles não merecem receber perdão pelas suas desobediências a Deus. Ninguém merece receber perdão de Deus, porque ele diz que não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer, todos se extraviaram. Então ninguém merece. Então, se eu alcancei alguma coisa, se eu adquiri alguma coisa, é pelos méritos do meu Deus. Irmão, se a gente parar para pensar, nós vamos ver que até para nós ser salvo, Deus teve que usar alguém para ir na nossa casa, no nosso trabalho, ou na escola, ou qualquer outro lugar, não sei onde que você foi alcançado, mas Deus enviou alguém que é apaixonado por Deus, pela salvação, e foi lá e falou de Jesus para você. Enquanto você ouviu a palavra de Deus, o Espírito de Deus foi gerando fé na sua vida, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando o Espírito Santo gerou essa fé dentro do teu coração, aí abriu a luzinha, né? E o Espírito de Deus te convenceu que você estava na morte e no pecado, mas que havia uma porta aberta. Jesus, ele abriu a porta de entrada para o céu. Pois é. Então tudo que nós temos, até mesmo a salvação, o momento que nós encontramos com Jesus, foi mérito dele, porque foi ele que nos convenceu disso. Não é verdade? Então o ser humano não merece ser salvo por si só, pelo que ele faz, pelo que ele acha que faz isso, faz aquilo outro. Chamamos de obra essas questões, e que as pessoas, muitos acham que são salvos por elas. Mas aqui nós vemos que o grande favor de Deus, ao revelar Jesus ao mundo, né? Para todos que viviam no pecado, ele não deu o que todos nós merecíamos, né? Nós merecíamos a condenação, nós merecíamos o sofrimento, nós merecíamos o castigo, a morte. Ao contrário disso, Deus nos deu a vida, e vida com muita abundância, irmãos. Você e eu somos privilegiados. Em relação à humanidade, nós não sofremos nada, porque a humanidade que perece aí, se elas morrerem sem Cristo, elas não herdarão a promessa da vida eterna. Mas nós, nas nossas dificuldades, nos embaraços da vida, a misericórdia do Senhor nos alcança. Quando nós pedimos perdão para Ele, Ele diz que, o João diz que Ele nos chama de filhinhos, né? Não pequeis, mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então, se você fosse pagar um advogado para entrar no céu, no preço que está aqui em Brasília, a situação ia ficar difícil. Muita gente não ia alcançar isso. Mas Jesus é o nosso advogado, que advogacia as nossas causas de graça e pela graça. Não é verdade? Ele veio para nos livrar da condenação. O primeiro benefício da graça de Deus é que Jesus veio para nos libertar do jugo do pecado e da morte. Isso significa uma graça salvadora. Mesmo o ser humano vivendo no pecado, levando uma vida de perversidade, rejeitando a santidade, Deus propôs no coração resgatar a humanidade que Ele criou. Você já viu um amor que nem esse? A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus e Ele se reconciliou conosco. Abriu a porta da reconciliação. Nós não fizemos nada. Nós somos tão difíceis para Deus que a gente acha que nós temos direito em tudo, que nós exigimos de Deus para fazer as coisas que a gente gosta. E eu já vi isso através do rádio, já vi isso através de televisão, as pessoas exigindo Deus. Se Deus não me der isso, eu não vou mais para a igreja. Se Deus não me curar, eu não vou para a igreja. Se Deus não fizer uma obra na minha vida, eu não vou aceitar Jesus.
Eu já vi isso muitas vezes. Como que se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa pela humanidade. Foi o seu amor que foi tão grande, que se compadeceu, porque ele viu a criação dele sendo destruída pela morte. Mas a morte de Jesus na cruz, no meu lugar, no seu lugar, levou o castigo que nos traz a paz. Quem é que tem paz aqui? Você crê que você está livre da condenação? Tem ou não tem? Você crê que você está livre da condenação? Isso era uma questão de dar glória, de fazer esse tempo tremer. Porque, meu irmão, a convicção da salvação, ela tem que estar impregnada na mente, no coração do homem, sem dúvida. Pastor, se eu morrer hoje, eu tenho certeza que eu vou estar com Cristo. Este é o evangelho da salvação. Aquele que duvida não pode receber nada de Deus. Então, quando eu decidi a obedecer a Deus, eu tenho que ter convicção. Eu tenho que ter certeza. Porque eu estou servindo a um Deus que não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Então eu não tenho razão nenhuma para esconder ou deixar de dizer para o ímpio que eu creio que se Jesus me chamar hoje, eu vou estar com ele. Porque eu mereço alguma coisa? Porque você merece alguma coisa? Não, é pela graça. É pelo favor de Deus. É pela misericórdia de Deus que eu sou salvo. E ele disse que se eu crer, eu serei ressuscitado. Ainda que eu morra, eu vou viver. Ainda que você morra, você vai viver. Então você e eu precisamos estar na igreja crendo neste benefício da graça. Que ainda que eu morra, eu vou viver com Cristo. O sangue de Jesus, irmãos. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, confessando Jesus como nosso Senhor e Salvador. Olha, presta atenção no poder desta palavra. Quando eu confessei Jesus como o Senhor da minha vida, eu não tenho direito na minha vida. Eu não tenho domínio sobre a minha vida. Eu não tenho poder sobre a minha vida, porque agora eu sou de Cristo. Eu não sou um escravo do pecado, mas agora eu sou de Cristo. E o escravo de Cristo, ele tem que entender que ele está vivendo neste mundo para servir ao Senhor. Se não for para te servir, o que eu estou fazendo aqui? Não é, irmãos? Se não for para nós servirmos a Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Essa consciência tem que estar na mente da igreja, porque a igreja precisa abrir a boca, se levantar com essa firmeza e dizer para o mundo: olha, existe uma solução para o pecado, existe um meio, Jesus Cristo, o sangue que foi derramado na cruz, ele é poderoso para te comprar e para te curar de toda a enfermidade do pecado. Essa palavra tem que fluir de dentro para fora da igreja. Nós não podemos esconder essa graça, porque a humanidade está morrendo sem Cristo, e nós precisamos dizer para as pessoas. Segunda coisa, segundo benefício da graça, ao entregarmos as nossas vidas a Jesus, ele perdoou todos os nossos pecados. Falei para o seu irmão, diga: meu irmão, você entregou sua vida para Jesus? Então saiba de uma coisa: ele perdoou todos os seus pecados. Você acredita que tem pessoas que estão dentro da igreja, que eu espero que não seja o nosso caso aqui, que tem 10, 20 anos de crente e não tem certeza que está perdoado? Eu já vi casos desse, de pessoas que viveram muito tempo na igreja,
não atentaram para a graça de Deus. E na hora da sua morte, que o pastor foi lá para conversar, disse: pastor, eu quero aceitar Jesus, porque eu não tenho certeza da minha salvação. Você acredita em trem desse? Pois é. Isso porque nós precisamos nos livrar da nossa natureza e seguir a Jesus. É o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de toda iniquidade. Romanos 8:1, para você ficar bem afirmado nessa palavra, fala assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo, irmão? Amém. Então ame seu irmão, porque quando você ama seu irmão, você vai refletir a imagem de Jesus na sua vida. Outra coisa importante que diz esse versículo aqui, ó, que não andam segundo a carne. Você está andando segundo, e aí diz assim, mas segundo o Espírito. Aí existe duas perguntas aqui: você está andando na carne ou você está andando no Espírito? Olha a complexidade desse versículo. Porque se o crente está vivendo na carne, as coisas velhas não saíram dele. Consequentemente, não houve salvação, não houve arrependimento, não há obediência. Mas quando nós vivemos no Espírito, nós estamos no plano da obediência. Nós estamos no nível da obediência. Quando nós andamos no Espírito, nós amamos os nossos irmãos, nós obedecemos a Deus, a graça de Deus está sobre nós, o reflexo da graça está sobre nós, as pessoas são contagiadas por essa graça, porque existe em nós o poder maior, que é o Espírito Santo. Mas quando nós andamos na carne, há muita briga e contenda no meio do povo de Deus. Paulo disse: olha, vocês estão vivendo em contenda, vocês estão brigando uns com os outros, vocês estão com mexerico, vocês estão fazendo isso e aquilo outro, porque vocês são ainda criança, vocês não cresceram ainda na palavra, vocês ainda não se edificaram, porque vocês estão vivendo na carne, vocês estão querendo discutir as coisas na carne, vocês estão querendo fazer as coisas na carne. Paulo disse: só como é que eu posso dar a vocês um alimento mais forte, se vocês estão ainda nesse nível? Então, quando nós entramos na igreja, nós entramos na carne. Mas para nós ir para o céu, nós temos que entrar no Espírito. Nós temos que crescer no Espírito, crescer na palavra, crescer na graça, crescer na obediência, crescer no relacionamento com Deus, crescer no envolvimento, né? Se envolvendo com as coisas de Deus, fazendo a vontade de Deus. Essa é a forma mais correta de um ser humano crescer em Deus. Romanos 8:12 diz assim: dos seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Olha que Deus maravilhoso. Você está na graça? Você tem certeza que Deus perdoa os seus pecados? Então Ele não se lembra mais dos seus pecados. Deus, Ele não vai ficar lá pescando o seu pecado no mar do esquecimento, não. Mas muitas vezes pessoas ficam lá com seu anzolzinho lá no mar, pegando os pecados do passado. Mas lá naquele tempo, você fez isso comigo naquele ano, você fez aquilo ontem, você disse isso, Gente, pelo amor de Deus. Eu sempre digo que perdão sem esquecimento é enganação. Quando eu perdoo, eu tenho que abraçar. Eu passei por essa experiência uma vez com uma pessoa que ela me fez um grande mal, e o Satanás, ele encontrou um lugar no meu coração para endurecer meu coração com relação àquela pessoa. E na época do encontro, eu fui ao encontro que era para líderes, mas Deus trabalhou no meu coração de uma forma poderosa naquele encontro, e a imagem daquela pessoa vinha nitidamente na minha mente. E o Espírito de Deus falou assim: você, quando sair daqui, você vai lá na casa dessa fulana aqui e você vai pedir perdão para ela. Ela fez todo o mal para mim. Ela me esculachou. Ela acabou com minha raça. E Deus falou: mas Senhor, tu sabe todas as coisas. Eu falei: eu sei mesmo. Mas é você que vai lá pedir perdão para ela.
E eu, quando eu cheguei daquele encontro queimando do fogo, na segunda-feira eu fui na casa daquela pessoa. Engraçado que Deus faz coisas diferentes. Quando eu cheguei lá, estava todo mundo da bagunça que tinha aprontado comigo. E eu fui lá e falei: a paz seja com todos. Eu falei: minha irmã, eu vim aqui na sua casa. E essa irmã não é daqui não. Eu vim aqui na sua casa. E eu quero dizer para você que Jesus transformou minha vida. Eu estava com raiva de você, minha irmã. Meu coração estava duro com você. Eu estava machucado com você. Meu coração estava petrificado com relação à sua vida. Eu não desejava nenhum bem sobre você. Mas o Deus Todo-Poderoso falou comigo. E eu sei que se eu não perdoar a irmã, eu vou para o inferno. Essa é uma convicção que eu tenho. Se eu não perdoar, eu vou para o inferno. E ela começou a chorar. E a família começou a chorar. E aí, quando todo mundo chorou bastante, eu também chorei, né? Porque estava naquele clima da unção. Aí eu falei que eu pedia perdão para todo mundo ali, por alguma palavra que eu tinha falado, que eu também falei algumas coisas boas para aquela pessoa ali, mas não era para ter falado daquele jeito. Aí todo mundo se levantou e nós demos um abraço. Falou: irmã, a partir de hoje nunca mais você vai ouvir uma palavra ruim da minha boca com relação à sua vida. Eu quero dizer para você que eu amo vocês. Eu estou aqui disposto a ajudar vocês, né? E eu quero andar junto com vocês, ainda que eles não eram crentes daqui desta igreja. Irmão, foi como tirar assim um peso das minhas costas. Porque se nós não perdoar, nós não vamos morar no céu. E tem mais uma coisa: esquecer. Irmão, eu esqueci tanto daquele negócio, e aquelas pessoas também esqueceram tanto daquele negócio, que hoje eu almoço na casa daquela pessoa. Nós nos tornamos não só irmão em Cristo, mas amigos em Cristo Jesus. E quebrou realmente o laço de Satanás contra nossas vidas, né? Que estava impedindo a gente fazer a vontade de Deus. Talvez você esteja pensando: mas pastor, o senhor fez um negócio desse com essa mulher, também falou bobagem. Falei, irmão. Eu sou carne e osso, sujeito a pecado. E tem vez na vida que a gente peca também. Esse negócio de dizer que pastor não peca, eu não conheço. Todos nós erramos, todos nós temos fraqueza. E assim como você está caminhando para o céu, eu também. E cabe muita grande responsabilidade sobre a minha vida, de andar como exemplo para a vida de cada um. Eu quero ser exemplo para a vida de vocês. Vocês têm aqui um pastor transparente. Um pastor transparente. Homem, carne e osso, que não tem vergonha de falar se peca ou deixa de pecar. Sabe, irmão? Porque eu acredito num Deus que salva. Num Deus que perdoa pecado. Num Deus que ouve as minhas orações. Um Deus que chega para mim e fala assim: eu estou fazendo isso por amor a ti. Assim é com você. Deus está derramando a graça por amor a você, irmão. É simplesmente o amor. Assim como Deus tem feito comigo, eu acredito que vai fazer, ou está fazendo já com a sua vida. A graça que não foi graça. Você viu falar dessa? A graça que não foi graça. O trabalho expiatório de Cristo lhe custou um alto preço, irmãos. Ele teve que renunciar à sua glória, porque antes de Jesus vir, ele não era pobre coisa nenhuma. Satanás é que falou que Jesus era pobre. Ele não era pobre coisa nenhuma, ele era o rei, estava lá junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi ele que fez os céus e a terra. Ele estava lá fazendo o mundo. Ele é o Senhor do mundo. Que coisa dizer que Deus era pobre. Satanás é mentiroso. Ele deixou a sua glória para vir estar conosco. Segunda coisa, ele se sujeitou a ser como nós, nascer no pecado, mas nunca pecou. A pessoa fala assim: Maria santificada, né? Santa toda a vida. Não, Maria também era pecadora, ela só passou a ser santa depois que ela se converteu lá e foi morar com Jesus. Era mulher igual você, irmão, sujeita a pecado.
É uma santa mulher de Deus, mas ela tinha pecado. Depois que aconteceu toda a problemática lá, ela foi um instrumento de Deus para a salvação. Deus o santificou para ele. Sabe, querido? Sofreu todo tipo de rejeição e escárnio. Às vezes nós queremos ser melhor do que Deus, não quer sofrer nada, não quer sofrer uma rejeição, não quer sofrer uma palavra mal falada, nós não queremos ouvir um não. É tanta coisa que nós não queremos ouvir, né? E Jesus, ele ouviu tudo isso, e a Bíblia diz que ele foi rejeitado, escarnecido. Aí diz mais uma coisa triste, que talvez você ia ficar chateado se seu pai fizesse isso. Deus, o pai que mandou ele para cá, virou o rosto por estar tão desfigurado na hora da sua morte. Então, na hora que Jesus estava lá na cruz, lá todo machucado lá, irmãos, Deus não contemplou a face do seu filho, porque era tão grande o pecado que estava sobre ele. Há rejeição maior do que essa? Então, às vezes, nós não estamos ainda preparados para amar de verdade, porque o verdadeiro exemplo do amor está aqui. Então, o preço do nosso resgate foi muito caro, e às vezes nós não damos valor a isso, queridos. O preço do nosso resgate foi muito caro. Como filho de Deus, nós temos que honrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo por nos aceitar e nos escolher. Às vezes eu não sei, mas eu fico assim preocupado com... eu aceito Jesus. Não, Ele que nos aceitou. Nós temos que nos esforçar para fazer o melhor, para fazer parte da sua família. Nós precisamos nos esforçar, se dedicando ao nosso chamado de despenseiro da graça de Deus. Ele quer nos usar como exemplo. Ninguém nos ama, ninguém ama a gente como Ele nos ama. Irmãos, nós precisamos refletir seriamente nessa questão de amar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de ser grato a Ele por este tão grande benefício. E o terceiro benefício é a graça expiatória de Jesus, que Ele nos trouxe o benefício da unidade e comunhão. Deus em Cristo reconciliou o homem com Deus. Jesus foi preparar um lugar para todos nós. Mas eu quero falar um pouquinho sobre essa reconciliação, já estamos quase encerrando. Você pode ir para 2 Coríntios capítulo 5, rapidamente. Vou correr aqui para a gente concluir. 2 Coríntios capítulo 5, nos versículos de número 19, olha o que diz a palavra de Deus aqui. Pode ler o 18 também, que fala assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, e nos entregou a palavra da reconciliação. É nós que temos que ir reconciliar as pessoas com Deus. Deus não vai vir aqui mais para fazer isso. É a igreja. Nós somos os porta-vozes de Deus, que Deus escolheu para nós. Nós somos os embaixadores de Deus, que Deus escolheu para levar, como diz aqui no versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Sabe, irmão, a igreja é o canal, é o veículo de salvação. Considerações finais. A graça salvadora é algo sem igual, irmãos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Para Deus não há ninguém nessa terra que não possa herdar ou receber a salvação, sabia? Esse negócio de dizer assim, esse cara aí não quer saber de Deus, não. Não podemos julgar. Às vezes a pessoa está passando por uma série de dificuldades que ele não consegue vencer. Mas a nossa obrigação é orar por todos os homens para que eles sejam salvos. Não é verdade? Porque Deus não faz acepção de pessoas.
Jesus está de braços abertos para receber todo pecador arrependido. Quando uma pessoa aceita Jesus aqui, ou em qualquer lugar, há festa no céu. Porque por causa de um pecador que alcançou arrependimento, né? E quando uma pessoa se arrepende e se volta para Deus, Jesus perdoa e o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Sabe, querido, você já foi purificado. No momento em que você tomou a decisão de seguir Jesus, você já foi purificado. A ordem é não voltar mais para trás, não olhar para trás. Tem dificuldade? Tem problema? Tem falta de entendimento? Busca o entendimento. Problemas nesta vida nós vamos ter muito. A palavra de Deus, Jesus disse para os seus discípulos: neste mundo vocês vão ter muitas aflições, mas eu venci o mundo. Certamente vocês vão vencer. Sabe, querido, a gente tem que aprender a viver o evangelho verdadeiro. No mundo vai ter riqueza? Vai. Deus vai te abençoar e você vai enriquecer, vai prosperar, porque Deus quer isso na sua vida. Mas no mundo que você vive, você vai passar tristeza, angústia, aflição, decepção, vai se decepcionar com seu irmão, vai se decepcionar lá na sua família, vai se decepcionar dentro da igreja, porque a igreja não é o céu. A igreja não é o céu. A igreja é um hospital de pecadores que estão vindo para cá para ser consertado pela palavra de Deus, para ser curado pela palavra de Deus. E não existe o maior, o melhor e o menor aqui dentro. Todos nós, aos olhos de Deus, somos iguais, porque nós somos conquistados pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário, amém? Então o que nós temos que fazer é aprender a nos amar, é aprender a nos unir, é estarmos juntos, compreendendo as deficiências do outro e ajudando. Olha o que a palavra de Deus diz: se tu vê um irmão caído, vai lá e pega na mão dele e levanta ele, ajuda a carregar a carga dele. Este é o evangelho da salvação. Nós vamos viver a vida toda aqui nessa terra e nós não vamos encontrar uma igreja santa. Talvez a pessoa fale assim: ah, mas na igreja do fulano lá é uma bênção. Não, a bênção é a sua igreja. Se Deus te colocou aqui, é porque aqui é a tua igreja. Aqui é que está a bênção de Deus. Deus quer te abençoar, é aqui, irmão. Independentemente de ter uma multidão, de ter 4 ou 5 ou 3, de ter 10 ou 20, Deus te chamou para cá. Então faz a obra aqui que Deus te comissionou. E você vai ser abençoado, vai crescer, vai prosperar. Deus vai responder as suas orações. Deus vai fazer você ser um homem exemplo aí fora e vai conquistar muitos para Ele. Amém, queridos? Que essa palavra venha nos edificar, que essa palavra venha trazer crescimento para a nossa vida, e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.